Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, criado e desenvolvido pelo Instituto Passadori, sempre com o objetivo de trazer a você informações úteis e com pessoas renomadas, pessoas sempre com assuntos interessantes para compartilhar com você. Temos hoje aqui o prazer de receber o Márcio Borinelli. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Reinaldo, pelo convite. Uma honra estar aqui. Márcio é professor da USP, professor daqueles que fazem toda a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas, e tenho a certeza que o assunto que ele vai trazer aqui para a gente é um assunto muito importante, não só para você empresário, mas para você que trabalha em organizações e principalmente você que lida com a área de contabilidade, áreas financeiras e controladoria, porque tem a ver com assuntos relacionados a custos, relacionados à controladoria, relacionados à vida da empresa dentro dessa estrutura toda, que é a parte relacionada a dinheiro, relacionada a bens, relacionadas a como administrar, como fazer com que a empresa flua e tenha lá suas decisões certas a partir de todo um caixa, de toda uma estrutura contábil, financeira, que é a vida, que é a essência de uma organização. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Apresentando um pouquinho o Márcio, só para depois você ter uma ideia, para depois entrarmos nos assuntos. Márcio Borinelli é doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sua atuação profissional, o Márcio é professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor de cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Ciências Econômicas também. É professor de curso de pós-graduação, especialização e MBA. É coordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas de Informação para a Gestão Estratégica de Custos, que é o CMS Lab. Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Custos. Consultor ad hoc de periódicos em Controladoria, Contabilidade e Finanças. Consultor de empresas também. E ele é escritor, tem uma produção acadêmica bastante interessante, coautor do livro Curso de Contabilidade para Gestores, Analistas e Outros Profissionais, publicado pela editora Atlas. Coautor do livro também Controladoria, publicado pelo IESD de Curitiba, no Paraná. Autor de diversos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e também internacionais. Ou seja, com uma atuação bastante consistente, pergunto então. Um pouco sobre a sua vida. Tem aqui toda uma vida acadêmica, de formação. O que fez, Márcio, que você enveredasse por esse caminho da contabilidade? Então, Reinaldo, desde cedo, meu primeiro trabalho foi dentro do Banco do Brasil. Então, isso aos 14 anos. E dentro do banco, você não tem como não falar de negócios, né? Então, acho que aquilo estava ali já na veia. No meu ensino médio, ao invés de fazer um ensino normal, eu fui fazer o curso técnico em contabilidade e aí não teve volta. Paixão, né? Sangue, aí não teve como amor à primeira vista, amor à primeira vista. Porque faz a diferença na vida de pessoas. Porque eu penso assim, independente da formação, muitas pessoas acabam não fazendo aquilo que gostam de fazer e acabam, às vezes, satisfazendo lá uma vontade do pai, da mãe, de um tio, de uma tia, e a pessoa, às vezes, não tem muitas opções também de escolha e acaba fazendo uma coisa que não é a sua paixão, que não é aquilo que gosta de fazer. E faz um esforço muito grande depois para ter sucesso na vida, não é verdade? Exatamente. Isso que você está dizendo estava evidente na mídia ontem em relação ao Enem. Porque a moçada toda tendo que escolher aí a sua carreira e há um dilema entre aquilo que eles querem fazer, o jovem, aquilo que o pai, aquilo que a família gostaria que fizesse, né? Então é um momento difícil e retrata bem isso aí. Felizmente, eu tive o apoio da minha família e em toda a minha carreira eu sempre tive absoluta certeza de que era isso que eu queria. Olha, uma primeira recomendação que o Márcio dá já é assim, que você ajude o seu filho, faça testes vocacionais para descobrir aquilo que ele gosta de fazer e aquilo que ele quer fazer, não é? Porque às vezes nós pais, olha, eu gostaria que meu filho seguisse a minha carreira, que ele viesse trabalhar aqui na minha empresa, mas pode ser que não esteja no sangue. Ele quer ser artista, quer ser jogador de futebol, quer ser enfermeiro, quer ser médico, uma outra atividade diferente da sua, não é? Até podemos nos realizar. Agora sim, meu filho, eu consegui fazer com que ele fizesse a formação. Não vamos nos surpreender se no final ele entrar, tá aqui, pai, o seu diploma, agora eu vou cuidar da minha vida, não é verdade? Talvez o principal segredo do sucesso esteja na motivação daquela pessoa para aquilo que ela está escolhendo, né? Que podemos sim fazer
é motivar para ver se de fato pega. Bom, Exatamente. falando agora um pouquinho sobre uma das suas especialidades, porque entendo que é um dos grandes e assuntos do momento, inclusive. De uma maneira geral, é sempre importante a administração estratégica de custos, não é? Mas todo o seu conhecimento, eu sei que você faz um trabalho junto com o professor Wellington Rocha, que é hoje presidente da FIPECAF, lá na USP, vocês fazem um trabalho em parceria, um trabalho consagrado, reconhecido e muito valorizado. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a gestão estratégica de custos, para depois entrarmos nesse trabalho que você tem realizado. Ok. Então, Reinaldo, o que a gente tem constatado por meio aí de diversos estudos e pesquisas é que aquilo que o senso comum nos indica. Normalmente, as organizações, elas se preocupam com a gestão de custos em momentos de crise. Por quê? Porque é onde os recursos ficam mais limitados e você tem que tentar achar de onde é que você vai cortar determinadas coisas. E, na verdade, o que a gente prega é uma gestão de custos que nós denominamos de estratégica, uma gestão de custos que vai além dos aspectos tradicionais. Por quê? Porque ela tem que estar inserida nas principais decisões de uma organização. Por exemplo, nós costumamos dizer, e isso está em pesquisas, que a gestão estratégica de custos, ela não consiste em redução de custos. É muito comum a gente falar em gestão de custos e associar a redução de custos. A redução de custos, ela é uma das formas da gestão de custos, mas você tem outras, você tem equilíbrio. Você pode, por exemplo, Reinaldo, aumentar custos dentro da sua empresa. Olha, curioso. Porque quando se fala, voltando um pouquinho ao que você disse, só para não perder aquele pontinho, se fala em gestão de custos, normalmente a ideia é assim, vou reduzir custos porque é cortar aquela gordura excessiva que nesse momento está impedindo que eu cresça, impedindo que eu tenha lucros. Então, a administração estratégica de custos me parece que é uma coisa mais inteligente. Você acaba de dizer que gestão de custos de forma estratégica muitas vezes significa aumentar um custo. Pode ser, pode ser. Porque o que configura a gestão estratégica do custo? São 3 pontos-chave. Tem mais, mas os 3 pontos principais são: é uma gestão que não é de curto prazo, ela está focada no longo prazo. É uma gestão que não olha só para dentro da organização, ela olha para fora da organização, para os seus parceiros. E ela é uma gestão muito preocupada com a organização como um todo e não de um determinado ponto específico. Então, quando a gente fala, o que é aumentar um custo, por exemplo? Nós temos os custos bons dentro da organização. Por exemplo, se você compra um carro e esse carro dá um defeito e a concessionária te chama para um recall, isso gera um problema de custos danado para consertar o carro, mas também tem a imagem da empresa que fica comprometida. Claro. Bom, se essa empresa, Reinaldo, tivesse investido um pouco mais na prevenção para que isso não acontecesse, então investir um pouco mais significa ter um custo um pouco maior, ela poderia eliminar esses custos lá na frente. Então é um exemplo de que custos podem ser aumentados desde que eles tragam algum benefício para a entidade. É que ninguém prevê isso, né? No caso assim, vou ter um problema com uma peça, depois eu tenho que fazer recall. Mas também, aproveitando esse embalo, e nessa condição de uma empresa ter que recolher os carros para trocar uma peça, é claro que ela poderia até de uma maneira não fazer ou fazer isso mal feito, mas vai comprometer um outro custo que é maior ainda, que é justamente o custo da imagem. Da imagem, verdade? Da imagem. O Toyota que o diga. Quando recentemente nós tivemos aí na marca Toyota problema de recall, a Toyota caiu no ranking de vendas fortemente. E tudo causado por isso. Quer dizer, você deixa de vender, automaticamente o seu resultado fica comprometido. Bom, antes de entrarmos na estrutura mesmo, porque a ideia é trazer a você, internauta, você que está nos assistindo, algumas informações úteis. Tá bom, mas como é que eu administro os meus custos? É claro que, primeiro assim, é importante saber se esse trabalho que você faz, ele só serve para organizações ou a pessoa pode tirar algum proveito para a vida própria dela em relação ao que fazer ou não fazer para tomada de decisões. Okay. Então, num primeiro momento, a nossa preocupação é o custo para a pessoa jurídica, é o custo para as organizações. Nós fundamentamos os nossos trabalhos e estudos nisso. Mas certamente o que você faz ali, você leva para dentro de casa. E que tipos de empresas para as quais vocês prestam serviços? Hoje, na verdade, Reinaldo, tem um trabalho que eu gostaria de falar que ele é bem interessante. Nós não temos no Brasil
nenhum estudo aprofundado que mostre qual é o cenário da gestão de custos no Brasil. E nós estamos trabalhando nisso. Então, dentro do nosso laboratório de gestão estratégica de custos, que é coordenado por mim e pelo professor Wellington, nós estamos montando uma pesquisa longitudinal envolvendo vários pesquisadores de outras instituições, inclusive, onde a gente quer mapear o que as empresas que atuam no Brasil, pequenas, médias, grandes, indústria, comércio, serviços, dos vários segmentos, estão fazendo em termos de práticas de custos. Porque o que a gente conhece é a sua experiência numa empresa, a minha, a de um colega, um estuda aqui, outro estuda ali. Mas o Brasil, a gente não tem isso definitivamente mapeado. Há tendências. Então, o nosso laboratório está trabalhando para trazer para o mercado isso. Por quê? Toda e qualquer organização precisa de uma boa gestão de custos. Agora, entrando um pouquinho mais profundamente no trabalho, em termos práticos, em termos de maneira direta, que sugestões, que dicas? Eu sei que na estruturação do curso você até deu uma pista, uma dica, olha, que na verdade a administração, gestão estratégica de custos não necessariamente é só cortar custos, mas trabalhar de forma inteligente. Que critérios ou que itens, que sugestões que você poderia nos dar aqui, obviamente, para as pessoas curiosas em relação a esse assunto, de que maneira a sua empresa pode ter uma gestão estratégica de custos e gastar naquilo efetivamente que tem que ser gasto para que ela possa não só se preservar ou se manter numa condição complicada no momento difícil da economia, mas também crescer em épocas onde o mundo que se torna favorável para esse crescimento. Que sugestões, que dicas, quais os cuidados fundamentais que você aconselha, o que faz parte lá dos seus estudos, que você sugeriria às empresas para administrarem estrategicamente os seus custos? Reinaldo, é uma pergunta muito interessante. A primeira coisa que a empresa precisa fazer é conhecer a sua estrutura de custos. Quais são os custos mais relevantes daquela organização? A empresa tem mais custos fixos ou ela tem mais custos variáveis? Ela tem mais custos no processo de produção ou ela tem despesas representativas ali na área de administração, na área de venda dos seus produtos? Então, o que a experiência tem nos mostrado é que muitas organizações não fazem uma boa gestão de custos porque isso não está estruturado, porque a empresa não conhece. Não sabe quanto ganha, quanto gasta. Tem uma frase muito típica, né? Você não gerencia aquilo que você não conhece. É verdade. Então, se você não sabe como você gasta o seu dinheiro, os seus recursos, como é que você vai gerenciar? Então, essa é a primeira pista importante. Quer dizer, você organizar a sua estrutura de custos. Um outro ponto importante, bom, organizou isso, você tem que olhar quais são os seus custos relevantes. Quer dizer, não adianta você querer se preocupar primeiramente com os custos menos representativos, aqueles custos que pesam menos na conta dentro da sua empresa. Bom, conhecendo esses custos relevantes, o terceiro passo é você entender o que é que provoca a ocorrência desses custos. Tecnicamente, nós chamamos isso de determinantes de custos. Quais são os determinantes? Eu vou dar um exemplo. A localização da tua entidade, da tua empresa, é um bom determinante de custo. Por quê? Se você está próximo dos seus parceiros, dos seus fornecedores, dos seus clientes, você vai ter uma estrutura de custos de logística menor. Claro. Se você estiver longe, isso se altera. Então, como que eu posso gerenciar adequadamente esses determinantes? Por exemplo, eu posso trabalhar a gestão de custos, Reinaldo, da porta para fora, conversando com o meu parceiro. Será que entre eu e o meu fornecedor não pode estar havendo algum trabalho, alguma atividade em duplicidade, que teria um espaço para uma redução de custos? Impostos. Duplicidade de impostos e às vezes desnecessária, dentro de uma estrutura legal, se trabalhar isso para que não haja uma duplicidade, por exemplo, de pagamento. A forma como o seu fornecedor te entrega a matéria-prima é um outro caso. Às vezes o fornecedor vai lá e embala a matéria-prima de um jeito que depois você vai ter que desembalar e retrabalhar. De repente ele pode te entregar de uma forma que ele não precisa pôr embalagem lá e você não precisa desembalar dentro da sua empresa. Então são exemplos que você pode aplicar.
desde que você se relacione com os seus parceiros. E isso é uma gestão da porta para fora. Quais têm sido, no seu entendimento, os principais problemas e gargalos e custos excessivos que a pessoa desconhece, ou as empresas desconhecem, e quando tem lá o seu trabalho de consultoria, as pessoas ou empresários ficam espantados. Como é que eu pude não perceber que eu estava gastando tanto dinheiro com isso? Reinaldo, eu acredito que talvez o que chama a atenção das pessoas não seja tanto onde ele está gastando dinheiro, mas a maneira como ele faz os custos. A gente costuma brincar dentro da academia que nós temos as diversas religiões de custos. Tá. Por exemplo, nós na Igreja Católica, que é o meu caso, nós temos 10 mandamentos. Uhum. Não roubarás, não matarás e assim por diante, né? E dentro de uma das religiões de custos tem um mandamento só. Eles dizem assim, ó, não há necessidade de 10. O mandamento é jamais ratearás. Jamais ratearás. Ratearás o quê? Os chamados custos fixos, aqueles custos pesados, os custos que o professor Wellington chama muito de custos grudentos. Então esses custos, eles atrapalham muitas decisões. Por quê? Em alguns momentos, é importante que eu olhe para eles, que eu cuide deles, que eu dê atenção, mas tem outros momentos que eles são irrelevantes para algumas decisões. Por exemplo, Reinaldo, o seu cliente chega e te faz uma proposta em tempos de crise para comprar o seu produto. Mas ele não quer pagar aquilo que você está propondo como preço de venda. Pô, e aí ele chega e fala, eu te pago menos, você topa. Aí você vai lá, olha a sua planilha de custo, só que ali tem um monte de custo embutido, Reinaldo, que se você vender ou não vender para aquele seu cliente, você vai ter que bancar os chamados custos fixos. Por que não dar um desconto para esse cliente, gerar um contrato bacana com ele, para ajudar a amortizar esse custo que você vai ter de qualquer maneira? Então, a maneira como eu olho o custo, como eu incluo ele no meu relatório, na minha informação, isso pode ser um diferencial que vai causar surpresa na hora de você decidir. Bom, nós temos alguns minutinhos ainda para concluir esse bloco, eu gostaria que você desse assim, aqui, para o nosso internauta. Você aí que está preocupado, que sugestão, claro, conforme o tipo de empresa que você tem, conforme o tipo de trabalho que você faz, conforme o mercado que você tem, conforme o tipo de atividade, se é serviço, se é produto, se é indústria ou serviço que você faz, mas quais seriam assim, as recomendações básicas? E deixasse também ao final, eu vou te pedir essa gentileza, deixar aqui um telefone, um contato, para que as pessoas interessadas em aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você realiza de consultoria, possam eventualmente te ligar ou até contratar, por que não, os seus serviços em relação a isso. Ok. Então, Reinaldo, a dica que a gente dá, a primeira é que custos se torne algo importante dentro da organização. Que ele entre na pauta. Que eu entenda o seguinte, no passado, talvez 2 décadas atrás, era muito fácil, sempre que o lucro não estava a contento, eu mexer no preço, aumentar o preço e o mercado pagar. E hoje isso não acontece mais, todo mundo sabe disso, né? Porque o mercado é amplo, eu não concorro mais com quem está em São Paulo, no Brasil, eu concorro no mundo. Então um ponto importante é que eu dê essa relevância ao custo, por quê? Porque esse é o único elemento que ainda está sob controle da empresa. A gestão é o dono do capital que diz, o lucro é o dono do capital que diz quanto ele quer, o preço é o mercado que diz quanto ele paga, portanto o que sobra para você é gerenciar o custo. Então o custo tem que estar na ordem do dia. Obviamente o custo é um pedaço da sua decisão, o que importa é o lucro. Claro. Mas o lucro depende efetivamente do quanto você está gastando, do custo. Então, conhecer o seu custo e fazer com que ele seja algo importante e que precisa ser todos os dias ali cuidado, discutido, gerenciado, ele é fundamental, né? E deixa aqui com a gente o seu telefone ou o seu e-mail, o seu site, né, da empresa na qual você atua, para que eventualmente alguém daí possa, numa medida de necessidade ou interesse, buscar informações com você. Ok. Então, vamos lá. Então, o nosso telefone do nosso laboratório lá na FEA USP, que é apoiado pela nossa fundação, a FIPECAF, é 11, São Paulo, 3091 5820, ramal 219, 3091 5820, ramal 219. O nosso site é www.eac.fe.br.
www.usp.br/CMSLab, CMSLab, tá? E o meu e-mail é marciolb@usp.br. Bom, fique aqui com a gente porque nós vamos continuar com o Márcio Borinelli e agora ele vai nos dar uma verdadeira aula sobre controladoria. Daqui a pouquinho a gente volta. Espero você. Olá, eu sou Alexandre Morita, estou aqui na TV Geração Z, eu apresento Terça Sensata, um programa onde personalidades contam um pouco da sua trajetória com bom humor. Espero vocês! Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. L de bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Olá, internauta. Segundo bloco, o programa Comunicação Executiva. Tendo o prazer aqui de conversar com o Márcio Borinelli, que é professor da USP de Economia, de Contabilidade, tem uma especialização em relação a custos e também controladoria, que é o assunto que nós vamos tratar agora. Márcio, em relação à controladoria, o que é controladoria? Parece tão simples, simplesmente de controller. O controller tem um cargo muito importante na organização, notadamente nas grandes organizações, que é o controller. Mas o que é controladoria numa organização? E se pequenas, médias ou grandes empresas, como é que isso funciona dentro de uma estrutura organizacional? Ok. Bom, a controladoria, Reinaldo, essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque, principalmente no Brasil, há ainda uma série de dúvidas sobre controladoria. Eu costumo afirmar que a controladoria não é um conceito consolidado, tanto na teoria quanto na prática empresarial brasileira. E por que isso? Porque cada um dá tiro para um lado. Né? A controladoria, como ela vem sendo desenvolvida dentro das organizações, ela é uma evolução da contabilidade e ela vai além da contabilidade. Eu costumo, inclusive, dizer que a contabilidade está contida dentro da controladoria. Tem um chapéu, quer dizer, tem um guarda-chuva mais amplo. Entre esses aspectos. Um dos pontos da controladoria é a contabilidade. É a contabilidade. Quais outras áreas fundamentais que estão abaixo da controladoria? Nós temos custos dentro da controladoria, orçamento e tributos. Essas são as principais áreas. E o que a controladoria faz? A controladoria, ela apoia, ela suporta todo o processo de gestão da organização. Então, por exemplo, a empresa está aqui hoje, Reinaldo, vivendo o seu momento presente, mas a empresa está de olho lá num estado futuro, quer dizer, onde ela quer estar daqui 5 anos. Então, o que os gestores fazem? Os gestores, eles têm a incumbência de levar a empresa desse estágio atual para esse estágio futuro. Com quem? Com o apoio da controladoria. A controladoria, ela faz o processo de gestão acontecer. Ela municia, ela subsidia os gestores
com o seu produto principal, que é a informação, dizendo o que está acontecendo, o que a empresa planejou e como que a empresa está caminhando para atingir esses planos e assim sucessivamente, né? Basicamente, Reinaldo, é ela que garante que a empresa vai chegar aonde ela estabeleceu chegar. Por quê? Porque é ela que vai dizendo, olha pessoal, nós estamos caminhando para cá e o nosso objetivo é chegar em tal ponto. Então, se alguma coisa estiver saindo de errado, a controladoria precisa mostrar isso para que os gestores corrijam os rumos da organização. Bom, nós temos aqui, obviamente, muitas pessoas de empresas, muitas, enfim, profissionais, gestores de organizações, presidentes de organizações que assistem ao nosso programa e também muitas pessoas das mais diversas áreas, dentre as quais se destaca, a gente tem tido muito contato com a ANEFAC, FIPECAF, com os conselhos regionais de contabilidade, enfim, são nossos amigos, nós temos tido muitas pessoas, inclusive vindas, de lá falando sobre esses assuntos, obviamente importantes, pertinentes dentro dessa comunidade que nós temos o prazer, né, de ter como parceiros que nos assistem, ou assistem aos nossos programas. E você, Márcio Boninelli, é doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, ou seja, uma autoridade, uma pessoa que tem já vários anos lidando com esses assuntos, ajudando as organizações, ajudando as empresas a terem a sua saúde financeira, a terem a sua condição de fazer projeções, como você acaba de dizer, de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, a partir de toda essa gestão financeira, na parte legal e na parte de custos. E agora para o nosso profissional aqui, para os nossos internautas que estão aí nos assistindo, o que é necessário fazer para assumir um papel ou ser um bom controller? Ótima pergunta, ótima pergunta. Nesse semestre, coincidentemente, eu estou conduzindo na FEA USP uma disciplina na graduação com o nome de controladoria. E um dos temas, Reinaldo, é justamente o perfil desse profissional. Por quê? Porque a gente tem diversas fontes para isso aí. Então, algumas dicas importantes. Bom, a primeira coisa que as pessoas perguntam é qual é a formação exigida. Normalmente, o que nós temos visto dentro das organizações e pelos anúncios de contratação é uma formação prioritariamente em contabilidade, administração ou economia. Mas há engenheiros, há advogados atuando na controladoria, isso depende do perfil. Tá? Bom, um outro ponto importante, você precisa conhecer do negócio daquela organização. Pô, eu posso ser muito bom dos conceitos de controladoria, mas quando muda a organização, muda a cultura, muda a forma de gestão e eu preciso entender como é que isso funciona. Então, além dos conhecimentos técnicos, um ponto importante, comunicação, liderança, bom relacionamento com as áreas. O controller, muitas vezes, Reinaldo, ele é um administrador de conflitos dentro da organização. Por quê? Porque você tem gestores querendo ir para um lado, gestores querendo ir para um lado, e a organização como um todo quer ir para um outro lugar. Quem é que vai consolidar isso? Quem é que vai dar sinergia para essas coisas? É o controller. E muitas vezes tendo que resolver um conflito entre gestores. Então esta capacidade de você entrar ali e fazer negociação é importante. O controller hoje, dentro das organizações, ele externaliza muito as suas informações por meio de reuniões, de relatórios, de discussões. Então, você se expor, você saber comunicar é uma habilidade importantíssima. Olha, é interessante, você chama atenção para um ponto que é justamente essa visão multidisciplinar que as universidades, ou boas universidades, acabam tendo. Tenho a oportunidade também, e a Nancy Assad, que é outra parceira também, de desenvolvermos treinamentos em comunicação da FIPECAF, junto lá em curso de pós-graduação para profissionais que têm formação em ciências atuariais, enfim, ligadas à contabilidade, ligadas à gestão financeira. E nós percebemos a importância disso que você acabou de falar, não é? Que não é só a formação específica, técnico e específica relacionada à contabilidade, finanças, mas essa visão mais ampla de formação tão necessária para os nossos profissionais de hoje. E você chama a atenção, 2 vezes você acabou de falar aqui na sua fala, sobre a importância da boa comunicação,
que participam. Então, os controllers participam de reuniões, lideram empresas, têm que fazer apresentações, muitas vezes representam a empresa até em situações internacionais, falando sobre os resultados, sobre as tendências, e até, por que não, fazendo apresentações em relação a projeções, influindo no conselho, influindo na divisão, nas decisões de quem tem que tomar as decisões em relação aos investimentos, em relação ao que deve ou não ser feito na organização, em curto, médio ou longo prazo. Então, o controller, obviamente não estou falando só desse profissional, mas de maneira geral, em específico agora do controller, da necessidade desse tipo de formação complementar, nem sempre oferecida nas escolas tradicionais. Exatamente. Aí a necessidade de formações complementares para que ele seja esse profissional que o mercado busca hoje. Exatamente. Reinaldo, pessoal, no passado, antes da chegada do controller do mercado, o que existia? A informação ela existia, mas o cenário era assim, tinha uma reunião da diretoria da empresa. Então chegava alguém lá da contabilidade, muito tímido, com uma pastinha, colocava na mesa um conjunto de relatórios, saía da reunião e esperava. Nem participava. Não participava. Hoje não. Hoje o controller leva os relatórios, ele apresenta os relatórios, ele discute, responde dúvidas. Participa das decisões. E como você disse há pouco, ele é um influenciador das decisões. Ele ajuda a dizer, o melhor caminho é esse. Obviamente não é ele que decide, mas ele deveria apresenta todo o cenário. Isso, mas ele deveria participar das decisões, ser corresponsável pelas decisões. Ligando esta nossa conversa de controladoria com a anterior de custos, Reinaldo, nós vamos lançar pela FIPECAF, para o ano que vem, a primeira turma do MBA Gestão Estratégica de Custos. Olha só. E o que nós fizemos? Inclusive em parceria com a Nancy Assad, nós fomos ouvir as empresas de recrutamento e seleção para entender o que está faltando na formação desse profissional que nós deveríamos incluir nos nossos cursos. E chegamos à conclusão, junto com eles, de 4 pontos importantes. Conhecimento de tecnologia da informação, liderança, conhecimento dos negócios daquela organização e a comunicação. Os 4 pontos ressaltados por mais de uma empresa de recrutamento e seleção que hoje o profissional tem que colocar na sua formação. A mim parece, Reinaldo, que o profissional ele tem sido bem formado tecnicamente. Pô, então se a minha formação é economia, ele domina os conceitos de economia, se é contabilidade, perfeito. É isso. Mas hoje o profissional não pode ficar só no técnico, né? Eu tenho observado, Márcio, e aí nós lidamos com comunicação há muito tempo, o nosso instituto, o Instituto Passadori, ele é conhecido, consagrado, reconhecido já há 30 anos nesse segmento de comunicação. Nós percebemos até hoje que poucas são as escolas que desenvolvem esse tipo de formação dos seus alunos. Então é muito comum pessoas chegarem no nível de coordenação, gerência, chefia, enfim, assumindo lá seus papéis importantes das organizações, com deficiências grotescas relacionadas à comunicação. As pessoas ficam tímidas lá diante de outras pessoas, tremem na base, dá o branco, a tremedeira, a gagueira, a sudorese e taquicardia quando tem que falar diante de pessoas de um nível hierárquico superior, ou quando tem que pegar o microfone e representar a empresa numa PIMEC ou numa situação qualquer, onde é necessário que ele fale com firmeza, segurança sobre a organização, ou quando uma pessoa assume uma cadeira para ser um professor, compartilhar conhecimentos, ou dentro da organização, dar orientações, e a pessoa, então, se vê muito limitada para isso. Então, eu fico feliz em saber que vocês estão cuidando dessa maneira sobre os assuntos, porque vão oferecer aos alunos. Isso me parece assim uma responsabilidade, não só uma visão estratégica, mas uma responsabilidade em relação a formar firmemente, de maneira organizada e com eficiência e eficácia, os alunos que vão sair desses cursos com uma formação não só específica, mas uma formação complementar. Aí sim, tendo a capacidade de ser um profissional mais completo, desses que o mercado exige, que o mercado quer efetivamente. E a gente já tenta fazer isso, Reinaldo, desde a nossa graduação lá na FEA-USP. Então eu te dei o exemplo de um MBA na FIPECAF e lá na graduação, com os meus alunos de custos e controladoria, a gente faz isso o tempo todo ao longo do semestre. O aluno tem que ir lá para frente, ele tem que se expor, e a forma como ele vai se expor é como ele estaria dentro de uma empresa, vivendo uma situação real. E aí nós, professores, juntamente com a sala, com o grupo de alunos, damos feedback para que ele fale, pô, olha, se você estivesse numa reunião e acontecesse isso, como é que você lidaria com isso? Não dá para fugir disso, Reinaldo. E em especial, a turma lá da contabilidade, da economia, eles são mais
tímidos comparado a outras áreas de formação. Pela própria formação, né, que é cartesiana, técnica, é como engenharia química, física, matemática, formação de as pessoas ficam muito mais focadas pela própria tendência da natureza do trabalho em técnicas, em esquemas, em contabilidade, matemática, ou seja, uma visão mais técnica e menos voltada ao processo relacional, não é verdade? Talvez se fôssemos mensurar o tempo que o profissional de controladoria fica dentro da sala dele, ali trabalhando sozinho, a gente iria perceber que é muito menor do que o tempo em interação. De contato, de política, de relacionamento. Pois é. Eu só fico curioso sabendo uma coisa. Você falou no primeiro bloco sobre custo e controladoria. Será que as nossas esferas governamentais não estão acordadas para isso ainda? Ou será que tem tantas formas de driblar um processo de controladoria, de contabilidade, de custos e até de legislação para que as coisas fluam? Eu vou te perguntar isso sabendo que você vai ter um cuidado muito grande para responder, porque a gente vê cada calamidade, infelizmente, acontecendo. O que falta efetivamente para que nós tenhamos numa esfera governamental, em qualquer nível, a seriedade que a controladoria, que o processo financeiro pode proporcionar às organizações, mas levadas a uma esfera governamental também? Reinaldo, na minha tese de doutorado em 2006, eu fiz uma pesquisa com as práticas de controladoria das 100 maiores empresas do país geradoras de lucro. Portanto, as entidades públicas ficaram de fora porque elas têm modelo de controladoria diferente. Qual é o foco da controladoria da instituição pública? É um foco em controles de procedimentos, de processos, para ver se as coisas foram feitas como devia ser feita. Não é um controle gerencial, focado em resultados, focado em eficiência e tudo mais. Nós temos alguns exemplos que a gente está envolvido em projetos grandes no governo federal, por exemplo, que o pessoal está preocupado com isso. Mas são poucos. Por quê? Porque a visão de controladoria pública é muito diferente. Eu posso te dar um exemplo? Claro. O que nós estamos vivendo na USP. A crise da USP, que a mídia tem tomado total conhecimento, é uma crise que nós, da contabilidade e controladoria, em parte, atribuímos a uma ausência de controladoria. Eu não sei se você sabe, Reinaldo, se o nosso público sabe, a USP, até hoje, com 80 anos, não tem uma controladoria devidamente institucionalizada. Os professores Reinaldo Guerreiro, do nosso departamento, e Fábio Fresati, com outros colegas, conduziram um projeto para moldar uma controladoria para a Universidade de São Paulo. Esse projeto foi feito, entregue, muito bem feito, e o Conselho Universitário recentemente aprovou a criação da controladoria, mas infelizmente não nos moldes que o Guerreiro, o Fresati e o grupo propuseram, que era uma controladoria de gestão. E o que foi aprovado é uma controladoria para coibir fraudes, procedimentos. É uma controladoria focada em controles internos e não controles de gestão e resultados. Esse talvez um exemplo sonho de todos nós brasileiros, né, de que porque temos caminhos sérios, pessoas sérias, profissionais devidamente competentes, doutores, professores formados, a exemplo aqui do Márcio, que é uma pessoa que dedica a sua vida para um mundo melhor, formando pessoas, formando profissionais para as organizações. Por que será então que não existe talvez um interesse maior em efetivamente as pessoas estarem devidamente preparadas para a gestão pública? Se tiverem esse tipo de formação, duvido que a gente não tenha daqui para frente um Brasil cada vez melhor. Me parece que há mais interesse em se preservar aquilo que não está certo do que fazer um trabalho revolucionário, efetivamente sério, para que nós tenhamos aqui uma condição de uma estrutura melhor para a nossa vida, para a vida das pessoas que vivem aqui sob a tutela, naturalmente, do Estado. Reinaldo, a gente que lida com números, que se debruça sobre os números, que se envolve com órgãos do governo para entender os números, recursos nós temos muitos. Nós temos muitos. E em muitos setores, saúde, educação, os recursos não são poucos. Eles são usados de maneira ineficiente. Eles são mal geridos, mal controlados. Então, uma controladoria, uma gestão de custos, certamente, bem feita, com seriedade,
poderia contribuir. Não, começa com todas as prefeituras, né? As prefeituras, depois os governos, depois as secretarias, depois subindo em todas as estruturas deveria ter, e claro, isso aí é sonho. Você pode sonhar junto, quem sabe, nas suas reivindicações, ou buscar lá nos próximos candidatos aqueles que têm interesse em pautar toda a sua gestão por um trabalho sério de controladoria. Só para a gente ir para um encaminhamento, infelizmente nosso tempo é limitado aqui, porque esse é um assunto, obviamente, muito interessante, e você também é uma pessoa que traz muita informação interessante, mas qual a recomendação para as empresas que já têm a área de controladoria, ou aquelas que não têm, melhor ainda, aquelas que não têm uma área de controladoria? Por que deveriam se preocupar com isso? Porque a controladoria, ela tende a agregar valor ao processo de tomada de decisão. Quer dizer, se eu não tenho a controladoria, quer dizer, muitas vezes o meu processo de decisão, ele pode estar desestruturado, ele pode não ter as informações e o acompanhamento necessário. Então, uma coisa importante, primeira, seja para aquelas organizações que têm controladoria ou para as que não têm, identificar as melhores práticas. O que outras empresas estão fazendo? Então, quando eu fiz a minha tese em 2006, era para trazer para o mercado um pouco disso. Quer dizer, eu fui lá e constatei, não era questionário, Reinaldo, era com entrevistas com os controllers. O que essas empresas estão fazendo de bacana e que dão esse status que a controladoria tem nessas organizações? Então, verificar as melhores práticas é um ponto fundamental. Pô, o que eu preciso ter? Toda empresa, seja pequena, média ou grande, nova ou já mais experiente, precisa de uma controladoria. O que acontece, Reinaldo, é que não quer dizer que se eu não tenho uma área de controladoria, eu não faça controladoria. As atividades de controladoria são realizadas em muitas organizações. Agora, o que você precisa é de uma controladoria estruturada, que tenha efetivamente um bom papel e que seja estrategicamente posicionada dentro da empresa. Bom, obviamente nós temos aqui muitas informações. Eu gostaria, Márcio, que você deixasse aqui, você deixou lá no primeiro bloco, mas quem não teve a oportunidade de ver eventualmente só o segundo bloco, para que você deixe o seu contato, o seu telefone, para que as pessoas possam ter informações satisfeitas. Se de repente tem uma curiosidade, quero lá perguntar para o Borinelli o que ele pode me orientar em relação a isso, eu quero fazer esse curso, eu quero ter uma consultoria, então fique à vontade para deixar aqui o seu contato com os nossos internautas. Obrigado pela oportunidade, Reinaldo. Então eu vou deixar o contato do nosso laboratório de gestão estratégica de custos lá na FEA USP, que é um laboratório apoiado pela nossa fundação FPCAF, e aonde a gente desenvolve essas nossas pesquisas. Que empresas podem participar, ou pessoa física, qualquer pessoa pode ligar, entrar em contato? Olha só, nós temos reuniões do nosso laboratório que acontecem mensalmente lá dentro da FEA. Por exemplo, amanhã, terça-feira, nós teremos uma reunião às 14 horas, é uma reunião aberta ao público. Nessas reuniões nós recebemos pessoas da academia e recebemos pessoas das empresas que vão lá discutir conosco uma dica a sua realidade. Para você, da sua empresa, ou você que está curioso, que está enveredando por esse segmento, nessa área de formação, uma boa oportunidade, porque quem tem informação hoje sai na frente da concorrência, Olha não é só. verdade? Então, no nosso site você encontra as informações sobre o nosso laboratório e as nossas reuniões. O nosso site é www.eac.fer.usp.br/CMS Lab. O nosso telefone é 3091 5820, ramal 219, DDD 011 São Paulo, 3091 5820, ramal 219, e o meu e-mail é marciolb@usp.br. Então serão todos muito bem-vindos às nossas reuniões e nós temos o maior interesse em que os nossos amigos internautas tragam lá as suas demandas, as suas dúvidas, para que a gente discuta dentro do nosso laboratório e quem sabe até pensar em projetos em conjunto. Está aí, uma boa oportunidade. Te agradeço, Márcio Borinelli. Márcio, ele, entre tantas outras qualificações, doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP. Nada mais do que isso. Então, uma autoridade falando sobre esse assunto e com muita propriedade, com muita facilidade, inclusive. Muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite, eu sempre acho fantástica essa oportunidade de poder falar desses temas que são a nossa paixão, né?
E falar em paixão, essa entrevista ficará disponibilizada em nosso site, que é o Passadori, www.passadori.com.br, para que você possa compartilhá-la com quem seja do seu interesse. Fica um abraço e até o próximo programa. Até lá! Olá, eu sou Alexandre Moreira, estou aqui na TV Geração Z, eu apresento Terça Sensata, um programa onde personalidades contam um pouco da sua trajetória com bom humor. Espero vocês! Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show